Boa noite, guerreiras e guerreiros. Como prometido, o vídeo sobre a síndrome do pânico, a depressão, a minha história, né? E quero ouvir relatos de vocês. Hoje, né, quando eu estava descendo, vindo do quarto pela escada, caiu o meu celular. E aí ficou preto, uma boa parte. Então, se vocês estiverem assistindo esse vídeo, é porque eu consegui passar para vocês conseguirem editar e postar, tá? Que eu só consigo editar pelo celular. Eu ainda estou aprendendo a fazer isso pelo computador. Então, se vocês estiverem assistindo, que bom, significa que eu consegui. E quanto à live, eu não sei o que fazer, mas vou tentar fazer o que eu falei, um vídeo e uma live, tá? Prometo fazer o meu máximo. Caso eu não consiga, amanhã terá o segundo vídeo e a gente junta aí, faz uma live ainda com mais assuntos, certo? Faz seu café aí. Faz seu café. Faz, minha comadre. É bom cafezinho. Comadre, compadres, quem tiver aí. Bom, a minha história começou logo após o ensino médio. Se eu for falar muita coisa aqui, como eu falei a vocês, dá para eu escrever um livro, tá? Então eu vou resumir tudo, tá bom? E também envolve outras pessoas que, né, eu posso acabar machucando de alguma forma. Cada pessoa tem seus gatilhos, tá? Eu leio muito Augusto Cury e ele abriu a minha mente para diversas coisas, onde nenhum psicólogo conseguiu, né? Eu indo diretamente ao consultório, eu consegui através de Augusto Cury. Então, quando eu terminei o ensino médio, que eu fiquei mais em casa, e como vocês sabem, eu tenho um irmão que está no céu, e na época, ele aqui em vida, né, na terra, ele, né, a gente sempre vendo ele sofrer, o meu outro irmão, né, todo mundo vendo ele sofrer. Então, como eu ia para a escola, e a maior parte do meu tempo era lá, porque eu estudava o dia inteiro, né, então eu não tinha muito contato em casa. Meu contato era mais chegar, tomar um banho, jantar e final de semana, adolescente, vocês sabem, né? Geralmente é computador, ou geralmente é computador, ou casa de alguma amiga, ou na porta de casa, enfim. Mas quando acabou o ensino médio, eu tive que encarar. E aí juntou tudo. Faculdade, ver meu irmão daquele jeito e não consegui trabalho, que era o que eu mais queria, era arrumar um emprego. Aos 17 anos, o meu sonho, além da faculdade, era trabalhar. Eu queria ajuda difícil. Eu entregava currículo e aquilo estava me deixando frustrada. Onde, na verdade, era o que eu já deveria ter e o gatilho foi ativado. Por quê? Desde que meu irmão nasceu, eu, a única filha, a única menina da casa, eu fui meio colocado de lado, mas a minha mãe não tem culpa. Na adolescência a gente culpa muitos pais porque a gente não entende. Depois que a gente vira mãe ou vira pai, a gente consegue compreender as coisas. Quando a gente tem uma cabeça mais madura, a gente observa a nossa volta, entende melhor o que acontece e até do nosso passado. E aí é que tá. Mas em outros vídeos a gente vai debater mais sobre isso. Eu sou um pouco atrapalhada em conversar, tá? Eu mudo no que eu não quero desfocar. Não vou sair do foco, Elis. Fica nordestina, simbora. Então, minha mãe, ela é de uma família de mais de 10 irmãos, né? Ela tem um tipo de criação muito diferente das de hoje. E ela não conseguia compreender que eu precisava de atenção por ser menina. E também meu irmão exigia muito tempo dela, muito. Vivia em hospitais, era remédio de madrugada. Em frente à geladeira, gente, tinha umas anotações, porque ela estava esquecendo muito dos remédios. Eu lembro como hoje, ela colocou um papel e tinha vários horários, né, durante o dia, noite e madrugada, para o meu irmão tomar.
E aí, minha mãe entrou em depressão e eu soube disso depois de casada, que ela estava com depressão. Eu não sabia na época, né? Eu tô falando da infância. Mais ou menos uns 8 anos, tá? 8, 9 anos. E minha mãe, ela entrou em depressão e meu irmão começou a dormir comigo. Eu acordava de madrugada para dar mamadeira a ele, eu cuidava dele todas as noites. Quem tinha o comando do meu irmão era eu. É como se eu fosse a mãe dele, porque minha mãe não estava bem e ela dormia no quarto dela e ele no meu, na minha cama, tá? Eu lembro como hoje, às vezes que eu já... Ai, gente, desculpa, eu posso me emocionar nesse vídeo porque eu sou uma nordestina retada mole, tá bom? Então, por várias vezes eu lembro acordando de madrugada, indo fazer o gogó dele e dando a ele, esperando ele dormir. Então, na verdade, eu acabei sendo mãe com 9 anos. Porque eu já cuidava, né, de um bebê. Porque especiais são sempre bebês, né? Então, foi quando a minha avó ligou para minha mãe e pediu que acabasse esse vínculo, que tirasse meu irmão de mim, porque caso algo acontecesse, eu não ficaria bem. A minha mãe obedeceu a minha avó e tirou ele do quarto, né? E começou ela mesma a cuidar durante as noites dele. Eu passei a minha adolescência inteira ouvindo da minha mãe, e minha mãe assiste meus vídeos, então eu tenho que ter muito cuidado para não machucar ela. Mãe, não estou dizendo que a senhora é culpada de nada, a senhora não tem culpa. Então, eu passei a minha adolescência ouvindo da minha mãe, olha, ela na verdade queria me preparar, mas acabava era que acarretava muita coisa na minha mente. Ela dizia, olha, seu irmão pode ir embora a qualquer momento, olha, amanhã você pode acordar e seu irmão não está vivo. E isso, eu fugia, gente. Eu amava estar na escola, eu amava estar fora de casa, porque aquilo invadia a minha mente de uma forma que eu só conseguia pensar nisso. E aí, os momentos que eu tinha fora de casa eram os momentos mais felizes. E infelizmente eu tenho que dizer isso. Eu não posso falar muito além, eu tenho muito medo de machucar a minha mãe, não é essa a intenção. Eu amo a minha mãe, tá? Então, quando era finais de semana, que eu estava mais em casa, ela sempre enfatizava muito isso, eu pedia a ela que não, mas ela não conseguia compreender que estava abalando o meu psicológico aos poucos, sem nem eu mesma perceber. Eu comecei já nessa época a acordar de madrugada. Eu acordava de madrugada, passava um tempão sem conseguir dormir, e naquela época eu ainda não sabia direito o porquê, eu não entendia. E vinha muito isso de morte na minha cabeça, e ficava aquilo na minha mente, e começava a minha cabeça a ficar conturbada. E eu olhava para o meu irmão, né, sempre ficando cada vez pior. Então foi quando o terceiro ano, né, chamado assim, hoje em dia mudou, acabou. Meu primeiro ano de vestibular eu não passei, que era o meu sonho, né? Fiz biologia e não passei. E era o meu sonho na época ser bióloga. E foi aí que veio a frustração, a decepção, porque eu imaginava que assim que eu saísse do ensino médio, eu iria diretamente para um curso superior, né? Permanecendo mais fora de casa, menos tempo lá. Eu estou sendo muito aberta com vocês, estou sendo muito sincera, tá? E espero não ter julgamentos, porque só sabe quem passa, só sabe quem está dentro da história. Então, quem tem coração bom, quem consegue entender aqui o que eu estou falando, entrar dentro da história, vai saber mais ou menos o que eu passei, o que passava pela minha cabeça. Alguns meses se passaram, né? Eu entrei no curso pré-vestibular
E aí eu ia toda tarde para esse cursinho, durante a tarde, né? Mas é por poucas horas, né? Que aí é onde começa o meu dilema. Ah, e aí nessa época, né, de ir pro pré-vestibular, chegar em casa, eu ficava conversando com meu irmão. Na verdade eu conversava, né? Ele era pelo olhar, ele não conversava, ele não falava. Ele falava ir, né? Ele me chamava de ir, Aninha, algumas vezes, mas quando atacava a epilepsia, as crises convulsivas, a cada crise ele perdia algo que ele adquiria, que ele aprendia. E isso era muito cruel e eu não conseguia aceitar, porque era algo que não tinha como melhorar, era só piorar. Tanto que davam sempre, os médicos diziam que meu irmão ia embora bem cedo, tanto que os médicos davam até aquela, só vai até tal idade, e ele conseguiu ir mais além disso. E eu comecei a dormir por muitas horas. Eu tenho até um vídeo aqui, tá? Vou deixar aqui no card para quem não assistiu ainda esse vídeo, onde eu conto detalhes dessa fase. Então, eu comecei a dormir por muitas horas. Eu dormia praticamente o dia inteiro. Eu já não queria mais ir pro cursinho. Eu lembro do meu pai chegando, meu pai trabalhando, né? Ele chegava 2 horas da tarde e eu lembro que ele abria a janela assim do meu quarto e dizia: "Ah, ainda essa menina tá dormindo", e eu ouvia tudo, porque eu não estava só dormindo, eu estava, na verdade, não querendo levantar. Hoje essa menina tem que levantar, essa menina tem que sair da cama. Eu escutava meu pai falando para minha mãe. E aí ele ia até o quarto e dizia: "Bora aí, vamos", e eu nem sequer tinha tomado café da manhã. Isso ia até umas 4, 5 horas da tarde, onde eu levantava, né, comia alguma coisa e voltava pro computador. E não entendia o porquê. E foram meses dessa forma. Eu emagreci muito. Vou deixar até, se eu achar alguma foto, eu vou colocar aqui dessa época, tá? Eu estava muito abaixo do peso. Eu chegava a dormir, sei lá, 18 horas por dia. Entre dormir e ficar deitado olhando pro nada, fazendo nada, às vezes chorando, às vezes sem saber por que chorando. Então, logo depois desse tempo que eu passei assim, desencadeei a primeira crise. E aí eu vou deixar isso para o próximo vídeo, onde vamos falar sobre a primeira crise, como foi, o que eu senti, tá? Abrindo um diário da minha vida aqui para vocês. Então, contem seus relatos, como começou. Quem não souber como iniciou, pare, pense, vai lá no seu passado e tenta buscar o gatilho, que é aí que vai estar a chave. A gente vai conversar sobre isso muito no decorrer dos próximos vídeos, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje. Não esquece do meu joinha, não esquece, por favor, de dar o like. Se você não for inscrito, se inscreve aqui, é de graça, não paga nada. Então se inscreve aí e vem dividir sua experiência aqui com a gente, tá? Fiquem à vontade nos comentários, fiquem à vontade em relatar a história de vocês. Eu ficarei muito feliz. Quem não quiser por comentário, manda para o meu e-mail. Eu vou deixar na descrição. E no primeiro comentário eu vou fixar. Um cheiro da nordestina, tá bom? Com muito carinho para você. Fica com Deus, você e sua família. E até o próximo vídeo.